Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra, para começar esta semana, tenho a honra de conversar com quem é uma marca dentro do direito aqui de Governador Valadares. Tenho a honra de conversar pela primeira vez no Resenha Cast a advogada Natália Gomes de Freitas. Ela que é mais do que uma advogada, né? Um instrumento para a solução de vários problemas de centenas de milhares de pessoas aqui de Governador Valadares. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É sempre uma honra poder conversar contigo. Já veio aqui 2 vezes neste espaço, mas pela primeira vez no podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com você, poder participar, fico agradecida mesmo. E doutora, como eu falei na minha introdução do nosso bate-papo, é claro que você não vai falar porque você tem a falsa modéstia, não, que isso, mas você é uma marca na advocacia de Governador Valadares no seguinte sentido: todas as vezes que eu converso com alguém que às vezes é ligado à área do direito, ou que às vezes não é ligado, mas tem um parente, tem um primo, tem um irmão, o seu nome sempre é lembrado, o seu nome é sempre citado. E eu queria saber de você, primeiramente, se o direito te escolheu ou você que escolheu o direito. Como foi a sua entrada, primeiramente, no curso de direito? Pois é, o que acontece? Eu não tenho ninguém na família que é da área. Sim. Então, eu acho que eu escolhi. Eu escolhi. E eu acho que até mesmo pela questão do comércio. Meu pai é comerciante, Sim. Meu irmão é comerciante e eu trabalhei no comércio. Então, querendo ou não, você vai lidando com o público e vai tendo várias situações. Sim. E aquilo ali vai te familiarizando. E por um dado momento eu pensei, gente, tá aí, escolhi, quero fazer direito. Sim. E aí foi quando eu comecei a cursar o curso de Direito. Fui lá, fiz a faculdade, comecei. E desde quando eu formei, já de cara eu falei, vou abrir o escritório. Já abri o escritório em 2012, eu formei em julho de 2011, abri o escritório no comecinho de 2012. Sim. E graças a Deus estou até hoje no mesmo lugar. No mesmo lugar. E em relação a esse processo de formação e depois, né, quando você é um advogado e acaba, obviamente, passando na prova do OAB, eu vejo que essa questão da abertura do próprio escritório talvez seja, depois, obviamente, da passagem, podemos dizer assim, na prova da OAB, na aprovação, perdão, abrir um escritório parece que é uma vitória para quem ainda está começando, como foi o seu caso. Você formou, em menos de um ano você já conseguiu abrir um escritório. De fato, para vocês advogados, abrir o primeiro escritório é algo inesquecível? Eu acredito que sim. Eu tenho isso para mim que foi algo muito valioso, sabe? Sim. Porque o que acontece? Na minha cabeça, eu pensava assim, igual eu te falei, eu já trabalhava no comércio e eu sabia que não seria fácil. Porque não é uma profissão que você vai começar e que de cara você já vai ter um monte de cliente. Sim. Até porque quando eu me formei eu era muito nova. Eu tinha 24 anos. Sim. Então, assim, quando você vai conversar com a pessoa já fica com o pé atrás. Tipo, não, o advogado é muito novo. Será que ele tem experiência? Será que vai dar conta? Exato. Então, na minha cabeça, eu já pensava assim, ponto, eu tenho que ter uma estrutura. Para eu começar a trabalhar para mim mesma, eu preciso ter uma estrutura. Claro. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei já no meio do curso a me programar para quando eu finalizasse o curso, tirasse a OAB, eu ter meios para abrir meu escritório. E aí eu poderia, na minha cabeça, eu pensava assim, eu preciso de recurso para eu me manter pelo menos 2 anos. Sim. Que seria ali o tempo base. Porque direito é assim. Você começa e aí... É o que eu falei, por você ser muito nova, às vezes a pessoa não vai te confiar uma ação que ele já vai chegar te pagando. Ele vai te confiar uma ação de êxito. Você vai ganhar mediante o êxito. Por exemplo, uma ação de direito do consumidor. Doutor, eu comprei um produto, não recebi o produto, tô tendo problema. Você entra com essa ação para mim? Entendeu? Esse tipo de ação que eles vão te confiar. Sim. Então, até você fazer seu nome, é meio que uma poupança forçada. Sim. Então, então foi isso aí. Me programei
para poder esperar. E aí, o que acontece é isso. Às vezes, a pessoa não se programa e aí fica difícil, realmente, você abrir um escritório. Porque até você conseguir chegar naquele patamar onde você consegue ter recurso, fica um pouco mais complicado. Sim. E em relação à questão já da sua atuação como advogada, como a doutora Natália pensou, primeiramente teve a ideia, pensou e assumiu cargos ligados aos subgêneros do direito que você atua, como advogada do direito de família, previdenciarista. Como é que foi a escolha da doutora Natália para poder estar inserida nessas áreas? Sim. No começo, né, a gente faz tudo. É igual meio dentista, que o clínico geral, exato. No começo você faz tudo. E aí você vai achando aquilo que você vê que, nossa, isso aqui chama mais a minha atenção. Sim. Aí você vai ficando mais curiosa. E exatamente foi isso que aconteceu. No começo, eu já fui achando aquela veia assim, nossa, direito de família me chama atenção. Aí você pega a ação, você começa a estudar, aí você vê uma possibilidade de conseguir uma coisa muito boa para o cliente. Aí, interessante também, tem uma coisa que me marcou muito. Uma cliente que chegou me procurando, porque o ex-marido entrou com um divórcio. E aí, ela ficou surpresa com aquela situação. Por quê? Porque eles já tinham separado várias vezes, voltavam, mas dessa vez, ele tomou a atitude, exato, de contratar o advogado e de entrar com a ação. Então, ela foi citada para apresentar a defesa, citada da audiência de conciliação. Então, ela veio apavorada no meu escritório, tipo, doutora, pelo amor de Deus. E aí, quando eu fui ler a inicial dele, quando eu fui conversar com ela, eu vi que ali tinha muita coisa que poderia melhorar e muito para ela. E aí, eu conversei com ela, expliquei para ela toda a situação, ela me contratou e foi embora. 2 dias depois, ela me liga, doutora, eu quero conversar com você porque eu desisti. Aí, falei, uai, o que tá acontecendo? Então tá, vem, vamos conversar. Sim. Aí, quando ela veio, que a gente foi conversar, que ela foi explicar toda a situação, ela me explicou que o ex procurou ela com uma proposta que era assim, para quem não tem conhecimento da área, estava ótimo. Pela inicial que ele fez, estava ótimo. Mas para quem estuda a situação, conhece a situação, eu falei com ela, olha, essa situação é assim, 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 assado. Eu não faria essa proposta. Eu não aceitaria. Você tem condição de mostrar isso, 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 isso. Aí, ela acreditou, ela confiou e fomos embora. Não fizemos a proposta e fomos embora. Então, assim, com 1 ano e meio de processo rolando, que é muito pouco, tá? Para um divórcio litigioso é muito pouco. Nós conseguimos uma proposta maravilhosa para ela. Maravilhosa. Tudo que estava ali, daquilo que realmente, na cabeça dela, diante daquela informação que ele levou para ela, ela não teria como provar, a gente conseguiu. E aí, o que foi interessante, que foi uns 3 meses atrás, ela precisou da cópia integral desse processo para poder fazer a verbação, fazer a matrícula dos imóveis, tirando o nome dele, fazendo constar só o dela. Então, eu precisei fazer uma cópia integral para ela levar para o cartório entender ali aquele acordo direitinho. Aí, ela me manda um áudio. Porque eu acredito que o pessoal do cartório, quando viu aquele acordo, falou, caramba, que acordo foi esse? Isso foi muito bom. E ela me manda. Aí ela me manda um áudio, tipo assim, doutora, você foi brilhante, não sei. Aí eu falo, aí sabe o que me chamou a atenção desde quando eu defini direito de família? É trazer para aquelas pessoas vida. Exatamente. Porque quando a pessoa, por exemplo, ou ela recebe uma ação de divórcio, ela recebe aquela citação do cara, realmente, olha, eu estou divorciando, a mulher, ela é muito sentimental. Acontece com o homem, acontece. Mas, assim, acontece mais com a mulher. Realmente, o mundo dela acaba. Então, assim, você traz vida para a pessoa. Você vive um momento muito grande de conflito. Aquela pessoa te ligando, aquela pessoa chorando, altos e baixos. Mas depois, no final de tudo, você mostra para a pessoa que tem vida depois daquilo ali, sabe? E aí, realmente, é se entregar. Porque dá trabalho. Com certeza. Porque você mexe com a parte do direito, mas a parte humana também tem que estar ali. Porque você pega pessoas muito fragilizadas, sabe?
pegando um gancho nisso que você acabou de citar, e quando eu converso com alguém que está ligado diretamente com o direito de família, eu gosto sempre de fazer a seguinte indagação. Você, como advogada que está presente nessas inúmeras resoluções de problemas ligados a questões familiares, eu costumo dizer que os advogados familiaristas são agentes de Deus na vida de muita gente, porque nós sabemos o quão doloroso é um processo de divórcio ou outros tipos de problemas ligados ao direito de família. Como é que é isso para você? Porque, por exemplo, para essa moça, você vai estar para sempre na vida dela. Como é isso para você saber que você acaba, com o seu trabalho, servindo como uma espécie de instrumento para a resolução de um problema ou de problemas que, olhando à distância, pode parecer uma coisa pequena ou uma coisa boba, mas só quem está passando por esse problema sabe da magnitude daquilo ali que está te travando. Enfim, como é que você se sente dessa forma? É gratificante. É muito bom. É como se você tivesse não só dando solução para um problema, mas também ajudando aquela pessoa a enxergar uma forma mais fácil de lidar com aquilo ali. E aí depois eu acho que a pessoa também olha para trás e fala, nossa, poxa, passei. Exatamente. Realmente passei, venci. Sabe uma coisa que eu olho e que, assim, às vezes me preocupa muito quando chega no escritório? Quando envolve criança. Porque, às vezes, você está conversando e você vê que tem um conflito muito grande e que tanto o pai quanto a mãe, eles não querem ceder e usam a criança como uma moeda de troca, sabe? Ou uma forma de manipular. E aí, assim, o que eu tento já de imediato fazer as pessoas entenderem que, tipo assim, se tem um problema ali entre você e o pai dessa criança, ou entre você e a mãe dessa criança, a criança, ela é a que mais sofre com isso tudo. E ela não sabe falar para você que ela tá sofrendo por causa disso, né? Então, às vezes, a criança tá agitada, a criança tá tendo baixo rendimento escolar, ou a criança não tá dormindo. Por conta disso, entendeu? Então, assim, o que eu tento explicar, porque também não é fácil para quem tá vivendo, tenta não colocar a criança no meio disso. Deixa a criança ir com o pai, deixa a criança ir com a mãe. Permita que a criança viva aquela situação dela com o pai, dela com a mãe. Porque quando você faz aquele bloqueio, às vezes você está prejudicando muito mais aquela criança. E sobre o seu papel como advogada previdenciarista. Hoje em dia nós vivemos uma era, acho que principalmente você que tem propriedade para poder falar, pode falar com exímia competência, que a questão do advogado previdenciarista, e aí olhando como leigo, tá? Principalmente depois do advento da pandemia, que foi algo nefasto, obviamente, todos nós sabemos disso, perdemos aí centenas de milhares de vidas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas profissionalmente falando, algumas profissões não é que ganharam, mas a relevância dessas profissões ficaram com uma evidência um pouco maior. São vocês, advogados, os enfermeiros, os médicos, enfim. E dentro da advocacia, dentro do direito, a questão previdenciária, por conta dos direitos trabalhistas, há muitas demissões, enfim. Eu acho que ganhou um corpo e as pessoas pararam para poder ver a importância e a magnitude que vocês, advogados previdenciaristas, possuem. Direito trabalhista, doutora, é algo muito citado, muito falado. Sobre os direitos trabalhistas, e principalmente essa relação empregador e empregado, como é que você avalia esse cenário nos dias de hoje? Olha, eu penso assim, que de um tempo para cá, as empresas, elas pelo menos a grande maioria, elas começaram a se conscientizar um pouco mais. Sim. Igual, por exemplo, antigamente, não que não tenha hoje, lógico que tem, mas antigamente eu via umas coisas mais absurdas. Hoje, contratação muito irregular. Por exemplo, aquela quantidade de gente que contratava e não assinava carteira. Sim. Hoje você já não vê aquela demanda tão grande mais de pessoas que estão ali sem carteira assinada. Principalmente se for uma empresa já há um tempo. Eles não contratam assim mais. Onde que você vê isso? Você vê isso muito em casa de família, né? Tem muita gente ainda que se arrisca nesse sentido. Trabalhador rural, pessoa que tem um sítio e aí coloca uma pessoa irregular lá.
Mas, assim, eu vejo que as empresas em si, elas se conscientizaram um pouco mais. Não que não faça errado, mas tem se conscientizado mais. Por exemplo, questão de horas extras. É uma demanda que eu vejo grande. A empresa tem cartão de ponto, mas orienta o funcionário a bater o cartão de ponto no horário que vai embora e continuar trabalhando, sabe? A empresa, às vezes, ainda não tem um laudo falando que dentro do estabelecimento tem insalubridade. E aí permite que o funcionário trabalhe naquele ambiente e não paga o adicional de insalubridade. Até que alguém vai lá, denuncia... E aí, entendeu? Começa a... Mas isso tem melhorado. Sim. Isso tem melhorado. Eu acho que as empresas têm tentado se educar um pouco mais. Mas ainda tem muita coisa para vir, para melhorar. E o funcionário em si também, às vezes, eu vejo isso acontecendo muito, às vezes a pessoa... Olha para você ver que engraçado. Me procura e fala assim, doutora, eu quero sair da empresa. E aí, o que eu posso fazer para sair da empresa? Fala, olha, hoje tem uma opção de você conversar com seu patrão e você fazer um acordo. Sim. Né? Você vai abrir mão de alguma coisa aqui e o seu patrão vai deixar também de pagar alguma coisa ali. E aí você... mas eu já conversei com ele e ele não aceita fazer esse acordo. E eu não quero pedir conta porque eu não quero perder a minha multa de 40%. E aí a gente vai explicando para a pessoa. Fala assim, olha... Quando não quer, dois não brigam. E aí eu trabalho muito também a parte do psicológico da pessoa. Claro. Aí eu falo, olha, quanto que vale para você, às vezes, essa multa de 40%? Porque, às vezes, também você está num ambiente que não está te fazendo bem. Porque se a empresa está fazendo alguma coisa que tem como você pedir uma rescisão indireta, que é a justa causa da empresa, a gente pega e faz. Mas se a empresa está pagando direitinho, se ela está cumprindo todos as obrigações dela como empregador, e aí você não quer mais continuar por algum motivo seu e não tem falta grave da empresa, infelizmente, você vai ter que pedir conta. Sim. Você vai ter que abrir mão aí da sua multa de 40%, você não vai receber seguro-desemprego. Então, assim, hoje, a gente também tem que trabalhar essa parte de mostrar para a pessoa que tem os dois lados, né? Tem hora que a empresa vai estar certa. Tem hora que o funcionário vai estar errado. Tem hora que o funcionário está errado. Sim. E a empresa está certa. Então, eu acho que a gente também tem que se conscientizar um pouco. Mostrar sempre os dois lados da moeda. E nisso que você acabou de falar, vem na minha cabeça a seguinte ideia que está presente na mente, na cabeça de centenas de milhares de pessoas hoje em dia, que é uma espécie de um movimento que as pessoas até colocam como um movimento de pejotização. Diferentemente de outrora, tem muita gente que tem pavor de CLT. Por que eu falo isso? Há 20, 30 anos, os pais sempre, quando o filho começava no emprego, falavam, tem que assinar carteira. Hoje em dia, existem várias profissões e vários profissionais que não querem trabalhar de carteira assinada e preferem ser pessoas jurídicas, né? Preferem ser MEI. Como é que você vê isso? De fato, tem existido muito esse movimento das pessoas quererem sair da questão do regime da CLT para poder trabalhar como PJ? Tem. E eu falo assim, que de um tempo para cá, isso foi legal, porque eu acho que facilitou para as pessoas ela ser dona daquilo que é dela mesmo, sabe? Ela ter algo. Por exemplo, o que eu via muito? Pessoas que trabalhavam em loja, e aí ela cansou, eu não vou trabalhar para o fulano mais, eu vou ter o meu próprio negócio. Então, hoje, as coisas realmente ficaram muito fáceis. Você vê o número de lojas que tem. Você lembra que há um tempo atrás, você ia num bairro, a coisa mais difícil era você ver uma loja no bairro. Exatamente. Hoje os bairros têm inúmeras lojinhas, tem boutique, tem tudo. Sim. Então, isso realmente ficou muito fácil. Hoje está muito fácil a pessoa ser dona do próprio negócio, né? Ela sai de uma loja ali, ela aprendeu a vender, ela aprendeu a trabalhar. Amanhã ela já está lá em São Paulo, ela já está comprando, ela já abriu o CNPJ dela, ela já está vendendo. E isso é bacana. Com certeza. Isso é bacana, porque é uma forma das pessoas ter mais acesso. Todo mundo tem acesso a tudo, porque hoje está tudo muito mais fácil. Sim. E, querendo ou não, é isso aí que você falou. E aí também chega o lado legal, porque quando ela começa a crescer, quando ela cresce, ela precisa de quê? De funcionário. E aí, vai contratar, vai ser PJ. E aí ela começa a ver
o outro lado da Sim. situação, né? Ela começa a ver. Então, assim, eu achei que de um tempo pra cá, de muito tempo pra cá, uns 10, 15 anos pra cá, ficou realmente mais fácil. Antigamente era muito difícil você abrir você ter um negócio, né? Hoje é muito mais fácil. Hoje você vê inúmeros pet shops, inúmeras lojas de lingerie, de sapato, de roupa, porque realmente até a própria advocacia, Sim. odontologia, hoje está tudo muito mais fácil. Você pensa aí, você é muito novo, né? Não, quem é? Tô perto dos 30. Mas Ai, você meu pensa aí, há 20 anos atrás, Sim. a quantidade de advogado e de dentista que tinha. E aí você pensa hoje, a quantidade que tem. Deus. Sim, Então, assim, que ótimo, né? com certeza. A cidade cresce, tudo cresce, isso é muito bom. No próprio jornalismo mesmo, em grandes veículos de comunicação, me arrisco a dizer que a maioria dos profissionais, principalmente os apresentadores, os comentaristas envolvidos ali em qualquer tipo de subgênero do jornalismo, seja jornalismo policial, no jornalismo esportivo é algo muito latente. São pessoas que são pessoas jurídicas, ao invés de serem contratadas no regime CLT. E como eu disse, né? Hoje em dia existe um pensamento totalmente voltado para essa questão de ser PJ e não ser CLT. E justamente sobre isso, doutora, e aí pegando um pouco o lado dos empresários, os donos de empresas. Quem nunca ouviu um empreendedor, seja de um pequeno negócio, médio ou principalmente grande, falar: é muito difícil empreender no Brasil e uma das razões é que a questão de que existem muitos direitos trabalhistas e aí a gente não consegue contratar muita gente porque tem que pagar o dobro. Enfim, quem é que nunca ouviu isso? Você que é mais do que expert nessa questão de direito trabalhista. De fato, essa questão dos direitos trabalhistas acabam pesando um pouco mais. Que são dois lados, como você mesmo disse, né? Do empregador, do empregado. Olhando a visão do empregador, acaba pegando um pouco mais pro empregador. Sabe o que eu acredito que pegue um pouco mais? São os impostos. Os impostos são muito pesados. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa... Vamos pegar por base aqui um vendedor. Um vendedor que ganha comissão. Então, ele tem um salário que ele vai ter uma variação ali, né? Sim. Então, pode ser que um mês ele ganhe 5 mil, Sim. pode ser que um mês ele ganhe 15 mil. Eu acho que pro empresário, o difícil não é pagar o salário do cara. O difícil é o imposto que ele vai pagar sobre esse salário. Então, por isso que às vezes a gente vê ações trabalhistas no sentido de comissão que não foram pagas dentro do contra-cheque. Por que às vezes isso acontece muito? Porque o imposto sobre aquilo ali que o empregador vai pagar é muito alto. Claro. É muito alto. Então, eu acho assim que quando eles falam dessa dificuldade, não é a dificuldade de pagar o salário. Não é a dificuldade de pagar o 13º, que é uma vez no ano. Não é a dificuldade de pagar as férias com 1/3 também, que é uma vez no ano. É a dificuldade de recolher os impostos. Doutora, quando eu olho para você, eu lembro da advocacia, eu lembro do direito, eu lembro de ser mãe. Eu lembro do quanto que você é apaixonado pela sua família e pegando o gancho nisso, eu lembro da dona Nenzica e do senhor Clarindo. O quanto que eles são importantes na construção, não só da doutora Natália, mas sim da Natália Gomes de Freitas. Sim, são meu tudo, né? Minha base. Pessoas humildes, de muito caráter e assim, que me deram tudo que eu precisava. Que era a base, né? Sim. Aquela formação inicial, onde plantaram ali na minha mente, desde quando eu era pequenininha, que eu era novinha, né? Que a gente precisa respeitar o próximo, que a gente precisa estudar, que a gente precisa trabalhar e, sobretudo, que a gente precisa ter fé em Deus. Então, assim, meus pais são a minha base, são meu tudo. Eu conversei boa parte desse episódio com a doutora Natália Gomes de Freitas. Mas quem é Natália Gomes de Freitas? Nossa Senhora. Pois é, Natália Gomes de Freitas é filha, sobretudo, é mãe, é esposa, é amiga e é advogada. Doutora, você como integrante do direito sabe mais do que ninguém e já leu não sei quantos livros na sua vida e continua lendo, obviamente,
que a nossa própria vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante, doutora, é que as nossas semanas são assim. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo lindo no trabalho, tudo bacana com as filhas, nenhum problema na escola, a filha passou de ano, a filha tirou nota boa na escola, tudo maravilhoso. No outro dia, às vezes uma confusão com alguma colega de trabalho, alguma discussãozinha, algum probleminha ali. Na quarta já vai ser tudo legal, na quinta idem, na sexta vem uma tempestade. É assim a nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Momentos difíceis, né? Sempre tem. Eu procuro não focar, sabe, muito nos momentos difíceis. Sim. Eu falo assim que tem coisas que você realmente precisa passar. Porque, veja bem, se a nossa vida fosse tudo muito fácil, às vezes a gente não valorizaria tanto, né, as coisas se fosse tudo muito fácil. E, ao mesmo tempo, eu penso assim, as situações, as adversidades estão ali para que você cresça, né? Para que você cresça. Então, crescer e virar a página, porque aquilo que te faz, o que te adoece, o que te faz mal, é aquilo que você fica remoendo, sabe? Sim. Fica em cima daquilo ali. Então, assim, momentos difíceis, falar assim pra você, nossa, teve um momento muito difícil na minha vida. Eu tive várias situações, assim, que eu posso ter como adversidade, mas Sim. nada que eu falo assim pra você... Nossa, isso foi muito difícil. Agora, recente mesmo, eu perdi o meu avô. Meu avô estava com 100 anos e a gente era muito ligado. Então, assim, você olha para trás, sente uma falta. Claro, tem dia que a gente lembra, nossa, ele podia estar aqui mais um pouco. Mas a gente passa por cima disso aí. A minha avó, quando eu perdi, eu era mais nova. Eu não tinha tanto afinidade, assim, Sim. igual foi com o meu avô. E aí... É isso aí, é passar por cima, é não deixar aquilo ali crescer e virar uma doença, uma coisa que te faça mal. Viveu e bola pra frente. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Felizes são vários. Quando eu formei, quando as minhas filhas nasceram, e aí eu pude ver que elas são perfeitas. Lembra as datas? Vamos ver. Lembro. Claro, óbvio que não. A Clara, né, que foi a minha filha que hoje tem 13 Sim. anos, foi 8 de maio de 2010. Gracinha. Aí logo depois, julho de 2011, a minha formação, né, Sim. formei. E a Maria agora, super Sim. recente, 31 de janeiro de 2023. O meu casamento também, dia 15 de dezembro de 2018. Olha. Então, assim, são datas muito importantes, né? Datas muito importantes. Doutora, hoje você, não só hoje, mas já há algum tempo, você, como eu disse, né, no início do nosso bate-papo, você é como se fosse uma espécie de exemplo, de espelho para muita gente que está começando no direito. Imagino que você também tem essa noção no sentido de ver várias pessoas que você já ajudou, seja no seu escritório, seja com uma palavra, com uma dica, com um conselho. E isso é muito interessante, né? Ver alguém que começou lá atrás e hoje possui todo esse know-how e todo esse respeito que você possui perante ao público de Governador Valadares, principalmente as pessoas ligadas à área do direito. Você que sonhou um dia, batalhou e conquistou e tem conquistado vários objetivos dentro da advocacia, dentro do direito, qual é a dica que você pode dar para quem está começando? Para quem está vendo o nosso bate-papo e às vezes está pensando em desistir de abrir um escritório, ou não está conseguindo de jeito nenhum passar na prova do OAB, ou a faculdade está muito difícil. Qual é a dica que você pode passar para a pessoa não desistir? Não desistir. Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa, tenha fé, seja persistente e acreditem em você. Acredite em você. Por quê? Vai ter muitas pessoas que vai falar assim, não, o direito é muito difícil. O direito é muito difícil, você não vai conseguir. Então, eu acho assim, primeiro, tenha fé, é aquilo que você quer, acredita em você, Sim. tenha fé e persista, porque vai dar certo. Gente, nós podemos tudo aquilo que a gente quer. Com certeza. Basta a gente acreditar e fazer por onde. Então, você que está estudando para a OAB, se você hoje estuda 10 horas por dia, estude 12. Se você estuda 12, estude 14. Porque se você quiser, nada, se você tem fé, se você quer e você persistir, nada vai te parar. Nada vai te parar.
Você é uma máquina. Sim. Você colocou aquilo ali, nada vai te parar. Então, é isso aí. Tenha fé, acredita em você e persista naquilo ali que vai dar certo. Doutora, define essa conversa em uma palavra. Gratidão. Sempre. Muito obrigado mais uma vez, doutora. É sempre uma honra poder conversar contigo, poder te ver. É sinônimo de sucesso, de exemplo e de profissionalismo, né? Que são palavras que são totalmente voltadas para a sua personalidade, além, claro, de outras. Muitíssimo obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui com você. Tamo junto, doutora Natália. O Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.